Pessoal, né? Então nós vamos falar agora da Guerra Fria, né? Por que esse nome, né? Porque a gente vai perceber que pós Segunda Guerra Mundial, nós temos aí, né, surgindo nesse cenário um embate, né, entre duas potências. De um lado a gente vai ter os Estados Unidos, né, capitalista, e do outro a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Comunistas, né? Lembrando vocês que após a Segunda Guerra Mundial, né, com a derrocada da Alemanha nazista, né, os primeiros a chegar ali em território alemão são os russos e levanta a sua bandeira. Então a gente vai ter também nesse cenário também os Estados Unidos, né, no confronto com o Japão, onde tem a soltura das duas bombas, né, uma demonstração de poder. Então nesse pós Segunda Guerra Mundial a gente vai ver o quê? Sempre esse conflito, né, entre essas duas potências, mas sem um embate direto, sem aquele confronto direto. Nós vamos ter então esse conflito no meio político, né, no campo da ideologia militar entre essas duas potências. Também há um tempo atrás se conhecia-se esse período, né, como um mundo bipolar também, né, a bipolaridade de um lado os Estados Unidos e do outro a Rússia, né? Então nós vamos ter aí o quê? Essa disputa por essa hegemonia mundial, tá? Entre essas duas grandes potências nesse período. O que nós vamos ter de um lado? O que a gente vai perceber nesse chamado mundo popular, né? Como isso acontece? A gente vai ter o símbolo maior disso daí. Quais que são as características? A gente vai ter disputa tecnológica, né? Com lançamento de satélites, criação de mísseis. A gente vai ter espionagem, né? Do lado dos Estados Unidos, a CIA, do lado da Rússia, a KGB. A gente vai ver a busca por influências, né, em outros territórios, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, né, participando de certa forma ali nesses conflitos regionais de outros territórios. A gente não tem aquele conflito diretamente entre elas, mas nós temos o quê? A participação dessas potências em determinados conflitos regionais, né? Nós vamos ter nesse cenário aí a Conferência de Potsdam, né? O que vai ser essa Conferência de Potsdam? Um dos símbolos maiores que a gente tem dessa Guerra Fria vai ser o quê? A construção do Muro de Berlim. Essa Conferência de Potsdam vai ser a divisão da Alemanha, né, em 4 zonas de ocupação. Uma parte da a parte oriental, União Soviética, e da parte ocidental entre Estados Unidos, França e Inglaterra. Né? Só que o que acontecia? Da noite para o dia, praticamente, as pessoas foram proibidas, a parte oriental de ir para o ocidente e o ocidente ir para o oriente, né? Então, pessoas que tinham familiares em determinados lugares eram proibidas daquele ter o quê? Aquele translado. Então, o que vai acontecer ali? Para não ter essa imigração, a parte oriental, né, que é a parte da União Soviética, vai construir um muro dividindo a cidade, tá? Entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Nesse conflito entre essas potências, a gente vai sempre ver o quê? No campo econômico, por exemplo, os Estados Unidos vai lançar o Plano Marshall, né? Que é um auxílio aos países europeus, né? Para reduzir o que? A influência soviética. A União Soviética vai lançar o Comecon, que é um sistema também de assistência econômica, né? Buscando também apoio em outros países. Nós vamos ter aí a doutrina Truman, né? Que é que apoiavam que as nações a resistir ao domínio comunista. Nós vamos ter o Comiforme, né? Que é para evitar, a Rússia cria isso também para evitar o que? A influência dos Estados Unidos em determinados territórios. Nós vamos ter no campo militar a criação da OTAN pelos Estados Unidos, né, que é uma aliança militar entre esses países, né, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós vamos ter a criação pela União Soviética do Pacto de Varsóvia para proteger ali aquele leste europeu. Nós vamos ter a corrida armamentista, mísseis, bomba atômica, né, a corrida espacial, né, com quem chega primeiro à Lua, né? Nós temos isso daí, nós temos essa corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? A União Soviética manda o primeiro homem na figura com Yuri Gagarin
para o espaço, mas aí o primeiro, né, a pisar na Lua, com aquelas imagens de 1900, que a chegada do homem à Lua, né, com a Apollo 11, com Louis Armstrong, vai ser os Estados Unidos, né? Então nós vamos ter isso aí. Nós vamos ter também nesse cenário a guerra na Coreia, a guerra do Vietnã, né? A intervenção dos Estados Unidos na Grécia e na Turquia. Nós vamos ter tudo isso aí, a Cuba também, né? A crise dos mísseis aqui, porque a União Soviética, de acordo com Cuba, instaura aqui, né, uma base militar com esses mísseis como se fossem direcionados para os Estados Unidos, né? Nós vamos ter apoio dos Estados Unidos ao golpe militar, né, visando a não influência da União Soviética aqui dentro da América Latina. E o símbolo maior do fim da União Soviética que nós temos é quando tem a queda, né, do Muro de Berlim em 1989 e a unificação da Alemanha em um só, né, em uma Alemanha só.